Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje estou aqui para mais uma palavra pastoral. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu vou ler inicialmente uma passagem das Escrituras, que está aqui em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57, aliás, que diz: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, irmãos? Então essa palavra aqui, Jesus está querendo explicar a respeito daquelas pessoas que querem seguir a Cristo, né? E nós sabemos que na época de Cristo, né, a vida era bem simples, né? As pessoas na época de Cristo, basicamente, elas eram pessoas agrícolas, né? Pessoas envolvidas com agricultura. Então a vida delas era praticamente trabalhar durante o dia e durante a noite dormir, né? Então eles viviam uma vida bem simples. E hoje em dia nós vivemos uma vida muito complexa, né? Com muitos afazeres. Antigamente não tinha luz elétrica, não tinha televisão, não tinha rádio, computador, internet, né? E hoje nós temos várias coisas, né? E para seguir a Jesus já era difícil naquela época. Imagina hoje com muitas coisas para o homem fazer, né? E muitas vezes as pessoas querem seguir a Jesus, mas não querem abrir mão de muitas coisas, né? E para nós seguirmos a Jesus, irmão, nós temos que às vezes abrir mão de privilégios, abrir mão de comodidade que nós temos, sair do nosso lugar comum, né, na nossa zona de conforto. Muitas vezes, né, abrir mão do sistema econômico que nós vivemos, né, no sistema de comprar, né. Então muitas vezes a pessoa, para poder seguir a Jesus, ela tem que sair da sua zona de conforto, muitas vezes até abandonar os seus familiares, né. E é isso que Jesus Cristo está querendo dizer aqui nessa passagem. E aqui nessa passagem, Jesus apresenta 3 exemplos de pessoas que querem seguir a Jesus. E nós podemos ver em qual personagem, né, em qual desses personagens nós nos adaptamos, né? Ele mostra aqui 3 pessoas, né, que se aproximam de Jesus e diz que quer seguir a Jesus, né? Aí nós temos a primeira pessoa aqui, né? Diz assim: E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Então veja, né, que aqui no Evangelho de Lucas, né, não diz exatamente quem é a pessoa, mas lá em Mateus diz que é um escriba. E esse escriba chegou na presença de Jesus se expressando dessa forma, né? Veja que essa pessoa, ela chegou assim, no momento de emoção, né? Ela não analisou bem o que era seguir a Jesus. Tanto é que para essa pessoa Jesus desencorajou, né? Por quê? Porque ela tomou uma decisão apressada. E para nós seguirmos a Jesus, nós temos que tomar uma decisão amadurecida. Nós temos que pensar bem. Tem que ser uma decisão amadurecida, porque aquele que segue a Jesus, ele vai passar, às vezes, por muitas dificuldades, né? E essa pessoa tomou uma decisão apressada. Ela não pensou nas consequências que é o fato de seguir a Jesus. E Jesus diz para ela o seguinte, ó: As raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo para ela, irmão? Está dizendo: ó, você vai ter dificuldades, né? Se você quiser me seguir, né, as raposas não têm covis, ou seja, muitas vezes você não vai ter um local certo de moradia, não vai ter uma casa confortável, com ar-condicionado, com uma cama quentinha, né? As refeições feitas no horário correto, né? Não vai poder dormir 8 horas, não vai poder ter 8 horas de sono, uma série de coisas, a pessoa vai ter dificuldade. Então isso que Jesus estava dizendo para ela.
E Jesus percebeu que ela tomou uma decisão apressada, ou seja, por isso que Jesus desencorajou essa pessoa de poder segui-lo, né? Exatamente por quê? Porque ele tomou uma decisão pela emoção. E nós sabemos que muitas vezes as pessoas que querem seguir a Jesus, elas tomam a decisão por emoção, mas essa decisão não pode ser por emoção, irmãos. Essa decisão ela tem que ser uma decisão acompanhada de oração e tem que ser uma decisão consciente daquilo que você vai passar, né? Não pode ser uma decisão baseada simplesmente na emoção. E aí Jesus agora apresenta um segundo personagem, né? E disse assim, e disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Observe, irmãos, que esse segundo personagem, ele já era um discípulo de Jesus. Mas por alguma razão, ele resolveu, né, primeiro tratar de alguma coisa pessoal, né? Ele fala, deixa que os mortos, o Senhor Jesus falou, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai, né? Então, irmãos, ele estava preocupado com alguma coisa pessoal. E o Senhor diz para ele, deixa que aos mortos enterre os seus mortos. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele aqui o seguinte, deixa que os mortos espirituais enterrem os seus mortos, né? Naturalmente, irmãos, nessa situação aqui, não é uma situação onde o pai daquele rapaz tinha morrido. Porque na lei judaica, ela dizia o seguinte, que quando uma pessoa morria, as pessoas que ficaram vivas, né, os parentes mais próximos, tinham que fazer um luto de 7 dias. E, obviamente, Jesus não ia fazer alguma coisa, pedir para a pessoa fazer alguma coisa contra a lei, né? Mas, provavelmente, esse rapaz era um rapaz jovem, né? E ele queria primeiro, né, tomar conta do seu pai, né, até a morte dele. Naturalmente, estava pensando também na herança do pai, porque a herança do pai iria trazer para ele mais segurança para poder seguir a Cristo, né? E por essa razão ele queria, vamos dizer assim, dar um tempo de seguir a Jesus para poder cuidar do seu pai. E Jesus diz para ele o seguinte, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ou seja, Jesus está encorajando ele, né? Ele já era um discípulo, né? E Jesus está dizendo o seguinte, vai, né, e anuncia o reino de Deus, deixa que aos mortos enterre os seus mortos. Então Jesus está dando para essa pessoa uma palavra de encorajamento, né? E aí nós temos um terceiro personagem, né, que diz assim, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir dos que estão em minha casa. Então veja, irmãos, interessante, né, que o primeiro personagem, ele tomou uma decisão apressada, o segundo personagem já tomou uma decisão adiada, ou seja, era para ele seguir, mas ele queria, né, dar um tempo, né? Então muitas vezes nós somos assim, tem pessoas que tomam uma decisão apressada de seguir a Cristo e tem outros que tomam uma decisão adiada, ou seja, já era para ele ter seguido ou já era para ele continuar a seguir a Jesus, mas ele resolve retroceder. E nós temos esse terceiro personagem que diz o seguinte, né? Mas deixa despedir primeiro dos que estão em minha casa. Então, muitas vezes, mano, para você seguir a Jesus, você tem que abandonar os seus familiares. E, obviamente, que Jesus, ele fala aqui mais com relação aos solteiros, né? Por quê? Porque a pessoa solteira, ela tem naturalmente mais tempo para poder seguir a Jesus. Obviamente que essa palavra aqui não é para uma pessoa casada, né? Jesus não vai pedir a pessoa para abandonar o seu esposo ou a sua esposa para poder segui-lo. Mas é muito mais fácil para uma pessoa solteira abandonar os seus familiares, né? Não no sentido de não cuidar, mas dar prioridade ao reino de Deus. É mais fácil para uma pessoa que é solteira, né? E Jesus está dizendo para essa pessoa, então, né? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, a partir do momento, irmãos, que a pessoa começa na obra de Deus, começa a seguir a Cristo, é como se ela estivesse colocando a mão no arado, né? E a pessoa que põe a mão no arado, elas têm que estar atenta ao seu trabalho. Ela não pode se desatentar com o trabalho que ela está fazendo. É isso que Jesus está querendo dizer. A partir do momento que você resolve me seguir, você tem que deixar tudo para trás, pegar no arado, se dedicar naquilo que você está fazendo, né? Não se distrair, não olhar para trás, mas continuar seu trabalho. Então é isso que Jesus está querendo dizer para esse personagem. E talvez você tenha também essa decisão de querer seguir a Jesus, né?
Seguir a Jesus, irmão, não é simplesmente você participar dos cultos todos os dias, né? Participar de todos os cursos de oração, ou participar de um grupo de louvor, ou de um coral da igreja. Não que isso seja errado, né? Isso é muito louvável, né? Mas seguir a Jesus é muito mais do que isso, mano. Seguir a Jesus é abrir mão de certas coisas. É você muitas vezes ter uma vida difícil, uma vida sem conforto, sem comodidade. Por isso, irmãos, que Jesus, aqui nesses 3 personagens, ele encoraja somente um. Ele desencoraja 2 e encoraja somente um, porque ele sabe que é difícil. Então, para seguir a Jesus, mano, tem que ser uma decisão que é consciente daquilo que você está fazendo. Não pode ser uma decisão por emoção. E nós vemos muitas pessoas aí dizendo que seguem a Cristo, né? Mas elas seguem a Cristo, mas elas não querem abrir mão da sua comodidade, não quer abrir mão, muitas vezes, da sua vida confortável, da sua casa boa, né? Da sua casa com ar-condicionado, com piscina, não quer abrir mão das férias, né? De viajar para o exterior, ou de ter uma férias boa. E muitas vezes, para seguir a Cristo, você tem que abrir mão dessas coisas, né? Então, irmãos, é essa a palavra que Jesus Cristo está querendo dizer aqui para nós, nessa oportunidade, né? Você quer seguir a Jesus, né? Ótimo, né? Que boa decisão. Mas essa decisão de seguir a Jesus não é uma decisão fácil, né? Você tem que verdadeiramente se colocar em oração, né? Pedir a direção de Cristo. Não pode ser uma decisão por emoção, tem que ser uma decisão consciente daquilo que você vai fazer. Amém, irmãos? Então é essa palavra que eu queria deixar para os irmãos, né? Que verdadeiramente vocês possam ser abençoados por essa palavra, né? E se você realmente tem o desejo de seguir a Cristo, fazer a sua obra, verdadeiramente, né? Dê atenção a essa palavra e coloque essa palavra no seu coração. Amém, irmãos? Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, né? Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, né? Seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né? Nós temos aí vários estudos da palavra do Senhor, né? Temos também outras palavras pastorais que nós já postamos, né? Então, obrigado a você que assistiu até aqui e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.